Olá, minha turminha! Aqui é a professora Alessandra Caldas. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos continuar só mais um pouquinho afastados, mas em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Ainda estamos passando por um momento bem complicado. A gente precisa continuar se cuidando também da nossa família e de todos ao nosso redor. Crianças, temos que continuar com nossos estudos. Não devemos parar. Mas por enquanto vai ser por aqui mesmo, certo? Então vamos lá. Sejam bem-vindos à nossa aula de português. Vamos dar início ao nosso primeiro assunto da terceira avaliação. A professora vai explicar sobre advérbio. Peguem o livro de vocês, o livro de português, e coloquem a data nas páginas 87, 88 e 89. Coloquem a data nessas 3 páginas e vamos ao nosso assunto. Advérbio. Releia estes versos do poema. Vi os bichos lá da África e quis logo comparar quais aqueles mais famosos, quais os raros de encontrar. As palavras lá, logo e mais são advérbios. Advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio. Conheça alguns advérbios. De lugar: aqui, ali, lá, acolá, além, longe, perto, diante, atrás, dentro, fora, abaixo, acima e etc. De tempo: hoje, ontem, já, amanhã, cedo, tarde, nunca, agora, logo, breve, antes, depois, antigamente,
diariamente e etc. De intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, tão, quanto e etc. De modo, bem, mal, assim, depressa, devagar, calmamente, atentamente e quase todos os terminados em mente, delicadamente, alegremente e etc. De afirmação, sim, certamente, realmente e etc. De dúvida, talvez, provavelmente, acaso, porventura, caso e etc. De negação, não, tampouco, também não. Esses, crianças, são alguns advérbios, certo? Muito bem, vamos continuar. Observem, crianças, os exemplos. Acompanhe a leitura das frases. Modificando um verbo. O vovô já viveu muito. Intensificando o valor do verbo. Agora, modificando um adjetivo. Os homens eram mais bravos, intensificando a qualidade expressa. E agora, modificando outro advérbio. Temos acordado bastante cedo. O advérbio bastante intensifica o advérbio de tempo cedo. Certo, crianças? Muito bem. Agora, vocês podem resolver as atividades ou podem deixar para resolver no final da nossa aula. Vamos continuar. Graus do advérbio. Os advérbios podem estar no grau normal, no grau comparativo ou no grau superlativo. O grau comparativo do advérbio pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade.
comparativo de igualdade. Ela agiu tão generosamente quanto você. Esse grau é o grau de igualdade. Comparativo de superioridade. Ela agiu mais generosamente que você. Esse grau é o grau de superioridade. Comparativo de inferioridade. Ela agiu menos generosamente que você. Esse grau é o grau de inferioridade. Quando o sentido do advérbio é ressaltado, enfatizado, dizemos que ele está no grau superlativo, que pode ser sintético ou analítico. Para fazer o grau superlativo sintético, acrescentamos uma terminação ao advérbio. O superlativo sintético do advérbio cedo. Por exemplo, pode ser cedíssimo ou cedinho. Veja, cheguei cedíssimo. Ou então, cheguei cedinho. Já para fazer superlativo analítico, acrescentamos outro advérbio, como muito, tão e etc. Exemplos: cheguei muito cedo. Cheguei tão tarde. Observação: melhor e pior são formas irregulares do grau comparativo dos advérbios bem e mal. Exemplo: ele agiu pior ontem do que na segunda-feira. Certo, meus amores? Muito bem. Agora, vocês podem resolver as atividades que está na página 90, primeira coluna. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Indicam circunstâncias de modo, lugar, intensidade, tempo e outras que iremos ver neste vídeo. Vamos lá! São advérbios de lugar e, como o próprio nome indica, fazem referências a lugares. Aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, acima, adentro, dentro, afora, fora,
defronte, detrás, atrás, além, aquém, antes, algures, nenhures, alhures, aonde, longe, perto. Vamos ver um exemplo. Eu moro ali. O advérbio é ali e modifica o verbo morar, ou seja, o advérbio ali está acrescentando ao verbo morar uma circunstância de lugar, indicando onde eu moro. Em advérbios de tempo temos hoje, logo, breve, ontem, tarde, amanhã, cedo, antes, depois, ainda, antigamente, antes, nunca, jamais, agora, já, constantemente, enfim, imediatamente, provisoriamente, sucessivamente, sempre. Exemplo: o bebê nasceu ontem. Ontem acrescenta ao verbo nascer uma circunstância de tempo, indicando quando o bebê nasceu. O bebê nasceu ontem. São advérbios de modo, bem, mal, depressa, devagar, melhor, pior, assim, e boa parte dos terminados em mente, cuidadosamente, calmamente, tristemente e etc. Exemplo: ele andou lentamente. Então, a maneira que ele andou foi lenta. Lentamente acrescentou ao verbo andar uma circunstância de modo, de maneira, como ele andou. Em advérbio de intensidade temos bastante, demais, mais, menos, muito, quanto, quão, quase, tanto, pouco. E um exemplo: ele bebeu muito. A palavra muito traz um valor de intensidade na frase, indicando o quanto ele bebeu. Ele bebeu muito. São advérbios de afirmação: sim, realmente, perfeitamente, positivamente, efetivamente, incontestavelmente, certamente, deveras. Exemplo: estou realmente empolgado com este show. Realmente é uma afirmação positiva, está afirmando que o show está empolgante. Advérbios de negação: não, tampouco, nem, nunca, jamais. Exemplo: o João não comprou flores para a Ana. Está negando que João tenha comprado flores a Ana. O não traz essa frase a circunstância de negação. Advérbios de dúvida: possivelmente, talvez, aparentemente, supostamente, provavelmente, acaso, casualmente, porventura, quiçá. Exemplo: talvez vá hoje à casa do Rodrigo. Há incerteza nessa frase. Não sei se irei ou não na casa do Rodrigo. Talvez eu vá, talvez não. Então, talvez é um advérbio de dúvida. Advérbio de exclusão: exclusivo, menos, exceto, fora, salvo, senão, sequer, apenas, somente, só, unicamente. E um exemplo: este escritório é somente meu. O advérbio somente exclui a possibilidade do escritório ser de mais alguém, além de mim. É somente meu. Advérbio de inclusão: os advérbios de inclusão indicam a inclusão de algo e são também, mesmo, ainda, inclusive, até. Exemplo: a Maria vai viajar, o João também. Perceba que João foi incluído na viagem. O João também vai viajar. Então, também traz nessa frase a circunstância de inclusão. O João foi incluído na viagem.